com todos vocês. Doutor, então vamos começar a nossa live. Hoje nós vamos falar sobre a saúde do coração. E a dúvida de muitas pessoas é que nessa época do ano, com as altas temperaturas, a umidade lá embaixo, algumas pessoas acabam infartando, tendo derrame também. E aí as pessoas querem saber se tem alguma relação ou não. A senhora diz em relação ao clima que nós estamos passando e a infarto, correto? Se eu entendi bem. Alô? Oi, Estão me doutor. ouvindo bem? Aqui eu tô ouvindo. Perfeito. O Marcos Faria está até perguntando se está chovendo aqui. Marcos, choveu muito pouco, uns 2 ou 3 dias só, mas continua muito quente e clima bastante seco, abafado, tá? Então, o tempo das chuvas ainda, de fato, ainda não começaram, tá? A gente até achou que iria iniciar, mas ainda não. E respondendo a pergunta, sim, há um aumento do risco de infarto do coração, de AVC, que é o popular derrame cerebral. E a dúvida das pessoas é, mas por que, Wilder? Por que isso acontece? Bem, porque nesse clima seco, nós tendemos a ficar desidratados, tá? Há uma tendência pelo clima seco, se a gente não tiver ingesta de água muito bem adequada. E quando o organismo fica desidratado, é como se o sangue ficasse mais grosso, para ficar mais fácil de entender. Com o sangue mais grosso, fica mais fácil de obstrução da circulação. Então, se tem uma obstrução, ou seja, um entupimento da circulação do coração, vai haver o infarto do coração. Se há um entupimento da circulação cerebral, vai haver o AVC, que é o popular derrame cerebral. Então, essa é a causa, né, que aumenta-se sim o risco de infarto e AVC. A outra dúvida é se existe um grupo específico de pessoas que precisam tomar mais cuidado do que outras nessa época. Ana, existe sim, são os grupos de risco. São dois perfis, principalmente de pessoas. Primeiro, idosos, ok? Então, os idosos têm mais dificuldade, muitas vezes, de acesso à água, às vezes ele fica mais restrito ao leito, à cadeira, né? Toma várias medicações, às vezes precisa de pessoas para ajudá-lo. Então, a população idosa, que é dependente, muitas vezes, de terceiros para ajudá-los. E as crianças sofrem demais. Então, são os dois extremos de idade. Crianças e idosos são as populações que mais sofrem nesse clima terrível que nós estamos passando. O Melo José está perguntando qual mais prejudica, o frio ou o calor? Muito bem. As duas, é difícil dizer qual prejudica mais, porque as duas em excesso vão prejudicar. Perceba que nós estamos falando aqui em relação ao clima seco e quente, correto? Porém, em situações de extremo frio, aí não estou falando daquela cidade que é, né, mais agradável, tem um clima, né, mais ameno, não. Estou falando de cidades bem mais frias mesmo, né? Que chegam próximo a 0 graus ou até nevam. Bem, quando há extremos de temperatura, a teoria ela se aplica também, mas um pouco diferente. Então vamos supor que eu esteja numa cidade muito fria mesmo. O que acontece? Os vasinhos de sangue se estreitam, né? Então um vasinho de sangue que é para ter um diâmetro assim, ele fica mais fechadinho assim, certo? Se isso acontece, né, numa circulação que já tem muita placa de gordura lá dentro, por exemplo, no coração, o que vai acontecer? Vai entupir a circulação da mesma forma, ok? Então, os extremos de temperatura, seja quente ou seja frio, né, elas vão também fazer com que as doenças cardiovasculares ou os riscos de AVCs também aumentem.
Doutor, e quais são os sintomas que as pessoas devem observar para identificar um possível infarto ou derrame? Pergunta muito interessante, porque muitas pessoas, até os sinais clássicos, grande parte das pessoas sabem. Então, por exemplo, aquela dor no peito, aquela falta de ar que está aumentando ao longo dos últimos dias, está suando frio, né? Cansaço, aquele cansaço que não tinha e está começando a ter aquele cansaço do nada, inexplicável. Esses são sinais clássicos que a pessoa está em um eminente risco de infarto, ok? Então a pessoa ainda não infartou, mas ela está ali, está dando sinais. Quando que a pessoa infarta? Aí aquela dor no peito, extrema dor no peito, parece um aperto, parece que tem um abraço extremamente forte e está ali apertando os ossos, né? Geralmente se irradia, ou seja, ela vai para o braço esquerdo, pode vir para o ombro, para o pescoço, perdão. A pessoa fica pálida, geralmente associa náuseas, que são ânsias de vômito, ou até mesmo vômitos. Agora, cabe lembrar dois detalhes importantes, eu falo muito isso nos meus dois perfis do Instagram. Idosos, mulheres e diabéticos podem infartar sem necessariamente ter dor no peito. Esse é o grande problema. Então, por exemplo, há um cansaço extremo, tá pálido, tá vomitando e não tá com dor no peito. Também já é para essas pessoas procurarem o pronto atendimento mais próximo. Doutor, no mundo atual que nós vivemos às vezes, muitas vezes estressados, ansiosos, né? Com a carga horária de trabalho às vezes excessiva, problemas no dia a dia. E aí, como que eu posso identificar se é sintomas de ansiedade ou de um infarto? Muitas pessoas têm essa dúvida, sabe, Ana? E assim, é difícil na prática diferenciar, porque muitas vezes a pessoa tem um transtorno de ansiedade tão grande que ela sente sensação de sufocamento, sente dor no peito, sente falta de ar. São sintomas muito semelhantes. E muitas vezes a gente vai conseguir diferenciar isso com exames cardiológicos, é por isso que nós sempre fazemos baterias de exames cardiológicos e exames de sangue. E aí, isso em consulta médica, analisando o histórico daquela pessoa, o histórico familiar, se ela fuma, se não fuma, se ela faz exercícios associados a esses exames, aí a gente consegue diferenciar bem se aquilo é uma doença cardíaca ou se é um transtorno de ansiedade ou se ela tem as duas coisas. Isso acontece. Às vezes a pessoa acha só a ansiedade. Não, ela tem um problema cardiovascular e também tem transtorno de ansiedade. Então, eu sempre falo, olha, tem que investigar doenças do coração, porque já vi muito transtorno de ansiedade ser taxado como transtorno de ansiedade, a pessoa estava infartando, viu? Então, na prática, isso não é tão simples assim de diferenciar. Ela precisa fazer os exames cardiológicos, passar por consulta e os exames laboratoriais também. Ótimo. Pessoal que está chegando agora, nós estamos conversando com o Dr. Wilder, ele é cardiologista aqui em Sorriso, no Mato Grosso, e nós estamos falando sobre a saúde do coração e os, né, possível infarto que as pessoas podem ter nessa época do ano. Se você tem dúvida a respeito desse tema, de outro também que envolva a saúde do coração, você pode estar mandando aqui para a gente que o doutor vai responder. Doutor, uma pergunta aqui. A alimentação, ela pode influenciar a saúde cardiovascular? O senhor até citou que pacientes que são diabéticos podem infartar sem sentir, né, esse aperto no peito. Então, a nossa alimentação pode influenciar? Com certeza. Então veja que vou dar um exemplo prático, ok? O brasileiro consome 3 vezes a quantidade de sal ideal, tá? Preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Então aqui no Brasil nós ingerimos
ingerimos muito sal de um modo geral. O que, que o sal vai fazer? Ele aumenta, é um dos fatores que ajudam contribuem para a pessoa ter pressão alta, que é a hipertensão arterial, é a mesma coisa. Né? Então, por exemplo, sim, a alimentação está intimamente relacionada aos riscos de doenças cardiovasculares. Eu dei o exemplo do sal. Vou dar um outro exemplo prático. Brasileiro gosta muito de carne gorda, né? É um veneno. Por quê? Isso contribui para aumentar o colesterol ruim, que se chama LDL. O que, que o colesterol ruim faz no organismo? Placas de gordura, certo? E o que, que essas placas de gordura vão fazer ao longo do tempo? Vão entupir a circulação. E isso vai causar, sim, o infarto quando é no coração, se entupir a circulação cerebral, o AVC, que é o popular derrame cerebral. Então, são dois casos clássicos que eu gosto sempre de citar para a população. O excesso de sal, a comida gordurosa, entende? Então, isso é muito importante, sim, ter hábitos alimentares saudáveis muda completamente a saúde vascular, principalmente se associada a exercícios físicos. Ótimo. Doutor, a Regina está comentando. Doutor, que explicação nota 1000. Já gosto muito do senhor. Obrigado. Muito obrigado, obrigado. Que bom, que bom. Então, nos acompanha, a gente tem esse perfil, Wilder Costa Oficial, é um perfil nacional, onde ele é um pouco mais voltado para profissionais de saúde, né, parte técnica, mas tem muita dica. E tem também o Instituto Wilder Costa, que é onde eu falo mais das doenças cardiológicas para a população, e tem muitas dicas lá. Não deixem de nos seguir, vai ser um prazer. Doutor, uma pergunta aqui. Qual que é a importância de manter a pressão arterial sob controle durante essa época do ano? Olha, que pergunta interessante. Fundamental. Na verdade, a pressão arterial, ela tem que ser mantida normalizada o ano todo, independente de estar mais frio ou estar mais seco, estar mais quente. Por quê? Qual que é o problema? O que, que a pressão alta faz? Imagina que você tem. Vamos fazer uma analogia com a casa, fica mais fácil. Imagina que você tem um cano na pia da sua casa e que esse cano ele está muito estreito, tá? A quantidade de água é a mesma, mas o cano está estreito, correto? Então a pressão dentro desse cano vai ficar muito alta. Agora, a mesma quantidade de água, imagina que você tem um cano que tem 3 vezes o diâmetro do primeiro. A pressão de água dentro do cano vai ficar muito menor, correto? Porque o diâmetro do cano aumentou, ok? Se é a mesma quantidade de água. O nosso organismo é a mesma coisa. A pressão arterial funciona exatamente da mesma forma. A diferença é que, em vez de água, eu tenho sangue. E ao invés do cano, eu tenho a circulação. Então, se o sangue passa na circulação e essa circulação está estreitada demais, né, a pressão fica muito alta lá. E se essa circulação dilata, ou seja, aumenta o diâmetro, a pressão normaliza. E o que, que a pressão alta faz na circulação? Ela machuca os vasos de sangue. Ela fica batendo ali, ó, cada pulsação, a cada batimento que o coração faz, aquele sangue vai com pressão para a circulação inteira. E o que, que isso vai fazendo ao longo do tempo? Placas de gordura. Essas placas de gordura é que vão, ao longo do tempo, entupir a circulação e causar infarto no coração e AVC no cérebro. Então, veja que eu tenho várias causas de placas de gordura na circulação. Uma delas é o colesterol alto. A outra é o quê? A hipertensão não tratada. Então, pressão alta é igual tratamento com medicamento, porque a doença que mais mata no país são doenças cardíacas. E das doenças cardíacas, qual é mais comum? Pressão alta.
Então, 30% dos brasileiros têm pressão alta, é a doença mais comum no país. Por isso que ela deve ser muito bem cuidada. Doutor, o pessoal do senhor fala novamente a rede social que o senhor usa. Muito bem. Então tem chama assim, Instituto Wilder Costa, tudo junto. Essa é onde eu falo da parte cardiológica, dou orientações para as pessoas, né? Toda essa parte que nós estamos falando está mais linkada a esse perfil, né? Instituto Wilder com W, Wilder Costa, ok? Esse é um perfil aqui de Sorriso e região. O meu outro perfil, não sei se temos profissionais de saúde aqui, mas ele está mais ligado para profissionais da área de saúde, né? Os nossos treinamentos, enfim, dicas mais técnicas. Aí ele se chama Wilder Costa Oficial, tudo junto, tá? Wilder com W, ok? O José Melo, doutor, fez uma pergunta. Eu sei que é complicado, às vezes, porque o pessoal fica querendo um diagnóstico, né? E durante a live não dá para fazer esse diagnóstico. Mas ele pergunta, doutor, eu sinto dor no peito que passa para o braço esquerdo há mais de 5 anos. Faço exames cardiológicos e dá tudo normal. Sou muito ansioso e estou sempre estressado. O José, né? Perdão, o nome? José. José. José, o senhor é um caso clássico de que precisa de consulta e exames cardiológicos, ok? Porque essa dor não é normal ter dor no peito, né? Então, é importante essa orientação, porque não é para nós estarmos sadios e termos dor no peito, certo? Essa dor no peito pode ser transtorno de ansiedade? Pode. Pode ser risco de infarto? Pode. Pode ser as duas coisas? Pode. Então, esse caso é um caso muito semelhante ao que eu expliquei há pouco, que é fundamental passar por consulta, por exames cardiológicos, exames laboratoriais, para a gente confirmar ou descartar se tem algum problema cardiológico. Ok. Doutor, nessa época do ano é muito comum, às vezes, a gente perder o sono de madrugada, né? Com excesso de calor. Liga o ar, liga o ventilador, usa um climatizador e mesmo assim esse calor não é controlado e a gente acaba perdendo o sono. Essa situação de perda de sono, de insônia, pode impactar no caso da pessoa ter um infarto? De uma certa forma, sim. Os estudos ainda não são tão claros nesse sentido e a gente não consegue bater o martelo. Mas há uma explicação racional para isso e há uma tendência a aumentar, sim. Eu vou explicar como. Vamos lá. Quando a gente não dorme direito, nós aumentamos alguns hormônios, entre eles o cortisol, a adrenalina e noradrenalina. O que esses hormônios vão fazer no coração? Vão fazer o coração trabalhar mais, acelerar mais. O que esses hormônios vão fazer na pressão arterial? Vai ter tendência a aumentar a pressão arterial. Então, apesar de ainda não estar devidamente comprovado, sim, isso afeta, sim, por conta desses motivos. Doutor, vamos falar agora sobre prevenção. Quais são os tipos de exames preventivos que o senhor recomenda durante esse tempo que está bastante seco, está muito quente, né? Antes que a pessoa venha a passar mal. Exato. Hoje, eu recomendo até com menos idade. Cada vez mais eu faço diagnóstico de pessoas hipertensas com idades jovens. Tá? Então, hoje eu recomendo que a pessoa comece o seu check-up cardiovascular a partir dos 25 anos de idade. E olha só como a coisa foi evoluindo. Antigamente era com 40, depois com 30. Hoje eu já oriento os pacientes com 25. Está jovem demais? Não. O que eu tenho de pacientes com 27, com 28 anos hipertensos não é brincadeira. E se essas pessoas jovens, né, que eu falei que eu trato hipertensão, não soubessem e chegassem com 35, com 38, imagina o estrago que isso vai fazer.
na circulação dela. O estrago, o aumento do risco de infarto, o aumento do risco de AVC é muito grande. Então, aquelas pessoas, morreu de infarto fulminante aos 40. Provavelmente era porque era hipertenso, muito jovem e não sabia. Entende? A nossa preocupação como profissional de saúde. Então, eu sempre oriento, olha, check-up do coração a partir dos 25 anos. E quais exames? Exames laboratoriais, para a gente avaliar se não é diabético, se tem problema renal, se o colesterol está alto, se não está. A gente avalia o hormônio da tireoide, enfim, né? Exames gerais, laboratoriais e exames cardiológicos. Então, por exemplo, a gente pesquisa risco de infarto, risco de arritmia, se o coração está forte, se não está, se tem problema de válvula. Então, cada exame cardiológico tem uma finalidade, certo? Vou dar um exemplo prático aqui, um mapa. É um aparelhinho que a gente instala e isso é tudo preventivo. Ou detecção precoce. A gente detecta antes que a pessoa tenha sintomas. É um aparelho, então mapa, um aparelho que a gente coloca no braço. Não sei se alguém aqui já fez, talvez até já tenha feito. Eu faço o meu todo ano. Inclusive, eu tirei o meu mapa no sábado, né? Feriado. Coloquei na sexta, tirei no sábado. Então, o mapa serve para saber se a pessoa é hipertensa ou não, porque o aparelhinho fica medindo ali no braço da pessoa, fica medindo a pressão 24 horas, a cada 15 minutos de dia e a cada meia hora de madrugada. Teste de esteira, pessoa correr na esteira. O que, que a gente está investigando ali? Risco de infarto, risco de entupimento da circulação do coração. Entende? Tem um exame chamado de Holter, que é um aparelhinho que coloca aqui no tórax e fica monitorando as batidas do coração. O que, que eu quero investigar? Arritmia. Ou seja, se o coração dele está batendo no compasso correto ou não, no ritmo correto ou não. Se demanda alguma medicação específica ou até implante de marca-passo. Entende? Então, cada exame ele tem uma finalidade. Outro clássico, que talvez alguns já tenham feito aqui, é ecocardiograma. O que, que é isso? É um ultrassom do coração. Então, nós avaliamos válvulas, a força, se o coração está espesso, se não está, se ele tem alguma anomalia genética que possa precipitar arritmias. Já viu jogadores profissionais caírem em campo? Né? Muitas vezes são doenças genéticas, tá? Que a gente detectaria ali por um ecocardiograma, que é o ultrassom do coração. Então, todos esses exames são fundamentais serem feitos e isso a gente explica muito em consulta, mas aqui para dar uma explicação geral de para que serve cada exame. O senhor comentou a respeito de jogadores de futebol que acabam passando mal em campo. Nós estamos vendo agora assim, um quadro muito grande de pacientes que estão tendo mal súbitos. Alguns chegam a vir a óbito, outros não. Esse mal súbito, ele pode estar ligado a essa temperatura do ano? Pouco provável, tá? Em jogadores de alta performance, certo? Geralmente o mal súbito deles são doenças genéticas raras, né? Que podem precipitar arritmias malignas, arritmias que cursam com parada cardíaca, né? Hoje os times profissionais, a maioria hoje, todo jogador tem que passar por check-up completo, não tem como, tem que passar obrigatório. E, inclusive, eu sempre recomendo a pessoa que vai começar exercício físico também fazer tudo, para evitar situações como essa. Passou mal na academia, morreu na academia. É comum. Eu falo muito isso nas minhas lives. Tem um exemplo que eu sempre mostro esse vídeo. Uma jovem de 26 anos fazendo agachamento, ela morre dentro da academia, levantando um peso. Né? Então, são pacientes que naturalmente, muito provavelmente, a gente detectaria esse risco e trataria. Inclusive, esses jogadores profissionais, quando detectam essas anormalidades graves cardiológicas, não jogam mais profissional. Ele é afastado, ele é aposentado, né? Pelo risco de passar mal em campo, porque eles só vão poder, geralmente, fazer exercícios habituais, como todos, né? Não pode mais fazer jogos profissionais em que tem alta performance e um rigoroso treinamento. Doutor, nós falamos sobre exames preventivos e agora vamos falar sobre o estilo de vida
da pessoa. Porque não basta apenas procurar um médico, fazer exames, né? A pessoa também precisa mudar o seu estilo de vida. O que esse paciente ele pode estar mudando para ter uma vida mais saudável? Primeira coisa, exercício físico. É muito difícil. Os meus pacientes, eu sempre pergunto, toda consulta, faz exercício físico? Faz exercício. A maioria não. Eu diria aí mais de 90% das pessoas não fazem exercício físico. Então, só de fazer exercício físico, você já está ganhando aí anos de vida gratuitamente. Olha que bênção. Você não precisa nem de tomar remédio, né? Você pode fazer uma caminhada. E a gente precisa fazer quanto de exercício físico? 3 horas por semana. Não é difícil. Se a gente separar ali, ó, 30 minutinhos por dia, né? 30 minutos segunda-feira, 30 minutos na terça, 30 na quarta, de segunda a sexta já dá 3 horas. Que ótimo! Então você já está ganhando aí pelo menos 10 anos a mais de vida só em fazer isso. Sem tomar remédio, sem contraindicação nenhuma. Olha que bênção, né? Então, pelo menos 3 horas por semana. Se puder fazer todo dia, no mínimo 1 hora, é o ideal. Ah, não consigo. Ok, segunda a sexta. Ah, não consigo. Então, pelo menos o mínimo, que é 3 horas por semana. Segundo ponto, estilo de vida. Alimentação, perdão. Então, diminuir comidas gordurosas, como nós falamos, diminuir a quantidade de sal, tira o saleiro da mesa. Se o saleiro fica lá, fica fácil da gente ter acesso, tira. Né? Então, em casa, por exemplo, a nossa salada não é temperada mais com sal. Eu já tirei o sal da nossa vida há muito tempo. Né? Então, é uma questão de hábito. O nosso paladar, ele se acostuma muito rápido. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Aconteceu comigo. Café sem açúcar. Eu não tomo mais, já tem mais de ano. E nos primeiros 10 dias foi horrível, até adaptar meu paladar. Por quê? Quando nós nascemos e somos crianças, se você der uma cebola para uma criança, é engraçado, mas é verdade, ela vai comer. Porque ela não sabe ainda o que é doce, o que é salgado, na é verdade. Então, com o tempo, desde criança, nós vamos nos habituando e o nosso paladar vai sendo treinado. E nós chegamos na fase adulta com o paladar definido. Então, para readaptar é uma luta, mas é possível e é rápido. Nosso paladar se reacostuma muito rápido, tá? E depois você não vai sentir falta, de verdade. Alimentações gordurosas, tira, né? Coloque aí frango durante a semana também, coloque peixe. A gordura do peixe é uma das poucas gorduras que são boas, porque tem ômega. E ômega aumenta o colesterol bom e ajuda a reduzir o colesterol ruim. Se for optar por fritura, né? Primeiro tenta grelhar, né? Ah, mas eu preciso fritar alguma coisa. Pouco óleo e, se possível, azeite extra virgem, de uma boa marca, né? Que tem muitas marcas também que não são boas. Que mais? Evitar o estresse. Eu sei que é muito difícil evitar o estresse. Hoje é tudo para ontem, é WhatsApp, é e-mail, mas tira um tempinho para você. Tira 10 minutos. Faça uma meditação, faça uma leitura bíblica. Isso ajuda demais a focarmos as nossas energias. Né? Peça para Deus te dar discernimento e sabedoria para enfrentar aquele dia com tranquilidade. Então, a redução do estresse é fundamental. Então, bebida alcoólica, evite. Né? Se for beber de vez em quando, socialmente, o problema é o socialmente das pessoas. Ah, eu bebo pouco. Né? Mas tem pessoa que, eu bebo pouco, bebo uma vez por semana, mas quando bebe, bebe uma caixinha de cerveja. Então não bebe pouco. Isso não é beber pouco. As pessoas confundem muito frequência de bebida com a quantidade, não é verdade? Então, beber socialmente é o quê? Uma vez por semana, tomar uma latinha de cerveja, no máximo 2. Isso que é beber socialmente. Passou disso, já não é social, já não é benéfico. Então, esses fatores são tão simples da gente fazer, o problema é que grande parte das pessoas não conseguem fazer, porque envolve mudança de hábito de vida. E mudança de hábito de vida é difícil mudar. Só que isso é o que vai garantir a longevidade a longo prazo. Não tem jeito. É o preço a se pagar. Né? A gente Doutor, tem duas opções na vida. o senhor
perguntou sobre o estresse, né? As pessoas não ficarem tão estressadas. O infarto, o estresse, ele pode ter ligação com o infarto? Com certeza. O alto índice de estresse e libera aqueles hormônios que eu falei, isso é comprovado, e aumenta em muito o risco de hipertensão e infarto e ABC, sem dúvida alguma. O estresse é um dos fatores de risco, sim, para doenças cardiovasculares. Outra questão aqui, o José perguntou. Nós falamos sobre alimentação saudável. Ele quer saber o seguinte: se não jantar faz bem para a saúde. A questão é, isso eu acredito que criou-se um mito, né? Muitas pessoas não jantam porque acreditam não fazer bem para a saúde. E aí a gente também tem muitos nutricionistas divergentes de opiniões. Eu sempre falo, não é o jantar, não é o almoço, não é o café da manhã, não é a ceia. Não é é o que você come, é a qualidade e a quantidade. Então você pode almoçar, você pode, se você tem fome à noite, você pode jantar. Eu, por exemplo, eu janto todas as noites, porque é um hábito da minha família, né? Eu cresci assim, enfim, e é assim na fase adulta. Porém, o meu jantar, ele é leve. Ele tem pouco sal, ele tem salada, tem legume, geralmente não tem frituras. Se tiver, é raro e é com muito pouco óleo e azeite. Então, não é em si o jantar, é a qualidade da alimentação que você está ingerindo e a quantidade. Tudo em excesso faz mal, naturalmente. A Geise Furtado está perguntando o seguinte: doutor, tomar refrigerante todo dia faz mal? Refrigerante. Aí nós vemos também o refrigerante, industrializados, embutidos, tudo que é industrializado tende a ter malefício para o coração. Não só refrigerante, qualquer coisa industrializada. Então, tudo que é embutido, que é enlatado, idealmente nós deveríamos evitar. Na prática, muitas vezes é difícil. Mas se nós pegamos a população que mais vive, e é muito interessante porque eu estudei algumas dessas populações na literatura, as populações que vivem mais de 100 anos com qualidade de vida, todas, sem exceção, têm hábito alimentar não industrializado. Todos, Porque sem exceção. Isso é comum. refrigerante sem açúcar. Eu falo por mim. Eu não tomava refrigerante até vir morar no Mato Grosso. Mas quando eu cheguei aqui, eu estranhei bastante o comer muito. E a gente às vezes acaba exagerando no refrigerante e acaba optando pelo refrigerante sem açúcar. Mas ele é adoçado. Não é com açúcar, mas é adoçado. Ele faz mal da mesma forma? Da mesma forma. A única coisa que ele não tem é o açúcar normal, que aumenta a quantidade de calorias. Mas ele tem toda a indústria ali, toda a química envolvida para a produção dele. E é exatamente isso que faz mal. Então, seja zero ou não zero, é refrigerante igual. A única diferença é em relação à parte calórica. Então, não é difícil, nós temos que trocar o refrigerante pela água. Nós precisamos voltar ao hábito de tomar água, né? A água não é saborizada. Então, por isso que o refrigerante ele é tão querido pelas pessoas, porque ele tem sabor. Mas nós temos que readaptar o nosso paladar e beber água, né? Quanto de água? Essa é outra dúvida também. Quanto de água você deve beber? Tudo na tua vida depende de água para o metabolismo. Então, para o teu corpo funcionar, depende de água. Quanto de água? Se você não tem um problema cardíaco grave, o ideal é que você deva ingerir 40 ml por quilo de peso. Então, deixa eu fazer aqui uma regrinha rápida. Então, se você tem 70 quilos, 70 vezes 40 dá 2.800 ml. Então, por dia, o ideal é que você beba isso, né? 7 vezes 4, exato. Você beba 2 litros e 800 ml de água. Se você tem 80 quilos, 8 vezes 4, 32, 3 litros e 200. E quando as pessoas, eu peço, começa a mensurar, começa a colocar numa garrafinha e meça. Quando a pessoa começa a medir, ela vai ver que ela não bebe nem metade da água que ela precisa. Isso é muito importante.
importante. Doutor, voltando ao assunto alimentação. O pessoal está perguntando, a banha de porco faz menos mal que o óleo? Essa dúvida, essa é uma dúvida que até os nutricionistas têm dificuldade em responder. Há uma certa equivalência da banha de porco em relação a, ao azeite extra virgem, então os dois teriam, em tese, uma certa equivalência. Porém, eu acredito que é um assunto muito específico da nutrição, talvez os nutricionistas possam dar uma orientação até com mais propriedade do que eu. Porém, a tendência na cardiologia é que os dois sejam equivalentes. Na minha casa, por exemplo, como nós não temos o hábito da banha de porco, nós utilizamos o azeite de oliva extra virgem. Mas tem muitas pessoas que têm o hábito da banha de porco e é algo não industrializado, tem banhas de porco muito bem produzidas, inclusive por algumas indústrias, né, que ela é bem elaborada, não passa por um processo químico, enfim, também seria tão bom quanto. Para encerrar a nossa live, doutor, o que o senhor gostaria de dizer a essas pessoas que estão nos assistindo agora a respeito da conscientização sobre os riscos de doenças cardiovasculares? Não deixa para amanhã para cuidar de você. Esse é o meu principal recado e eu falo isso para os meus pacientes. Amanhã pode ser tarde, certo? Então, além de cardiologista, eu sou intensivista. Eu coordeno a UTI do Estado, uma das maiores UTIs aqui do Estado. A minha outra formação foi em UTI também. E todo dia eu vejo pessoas infartadas, com AVCs, com as piores doenças que a gente possa imaginar. E é unânime, quando elas sobrevivem, elas falam, eu poderia ter cuidado mais, eu poderia ter ido a me consultar. Então, esse poderia, esse ia, não deixe para amanhã. A gente tem o hábito de trabalhar quase todo dia, ou todo dia, 365 por dia, 365 dias por ano. Por que não tirar 3, 5 dias do ano para cuidar da saúde, que é o bem mais precioso? Porque sem saúde, nós não conseguimos fazer literalmente nada. Uma gripe já derruba, não é verdade? Imagina um infarto, um AVC. Imagina um AVC que você fique numa cama, dependendo de outra pessoa, para trocar tua fralda, você se alimentar por uma sonda. Eu vivo essa realidade, faz parte do meu dia a dia. Então, quando a gente começa a pensar nisso, opa, peraí, eu tenho que me cuidar. Então, essa conscientização não deixa para depois, cuida de você. Depois eu faço, depois eu vejo. Não, é amanhã, faz amanhã. Amanhã cedo, amanhã terça. Terça-feira, vai agendar seus exames, vai agendar suas consultas. Por quê? Porque amanhã pode ser tarde. E você tem uma família, você tem filho, você tem netos, você tem esposa. Então, cuidar de você é o bem mais precioso que você tem. E a tua família te ama. Então, esse é o meu recadinho que eu quero deixar. Doutor, quero agradecer ao senhor pela participação, disponibilidade. Nós do Paracatu News aqui ficamos muito contentes com a sua participação e a gente espera que o senhor volte outras vezes para nos passar mais informações tão precisas como o senhor passou para a gente aqui nessa noite. Vai ser um prazer. Estou sempre à disposição. Um grande abraço, Ana. Um grande abraço aí aos seguidores que estão presentes na live. Acompanhe também o nosso perfil lá, eu dou bastante dica e vai ser um prazer vir em próximas lives. Agradecer também o pessoal que está acompanhando desde o começo, que mandou muitas perguntas, tiraram dúvidas. Eu não li tudo, mas o pessoal estava agradecendo ao senhor pelas explicações. Muito obrigada, doutor. Que Deus continue abençoando. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos, dê uma noite de descanso e uma semana poderosa. Muito obrigada, doutor. Gente, a gente vai ficando por aqui. E obrigado vocês por ter acompanhado a nossa live do começo até agora no fim. Obrigado. Tchau, tchau. Ótima noite.